Leitura dos ensinamentos sexuais das tigresas brancas, página 73. O aperfeiçoamento da mulher versus o aperfeiçoamento do homem. Onde o dragão verde deve reter, a tigresa branca deve absorver. Onde o dragão verde busca o sossego, a tigresa branca busca a ação. Onde o dragão verde deve ser passivo, a tigresa branca deve ser agressiva. Com os dois peixes do tai chi, cada um deve buscar seu oposto para se complementar. Embora os métodos da tigresa branca tenham origem no taoísmo, deve-se ressaltar que existem monjas taoístas pertencentes a muitas seitas ortodoxas, cujas práticas são mais ou menos as mesmas dos monges, baseadas nos métodos e nos efeitos da meditação sentada. Na pesquisa aqui apresentada, não há nenhuma tentativa de negar a legitimidade destas seitas. Contudo, a tigresa distingue claramente os diferentes exercícios que homens e mulheres devem praticar para atingirem as metas de excelente saúde, juventude e imortalidade. Ainda que seus ensinamentos tenham se originado no taoísmo, não há nenhuma exigência que ela seja uma taoísta, mas apenas uma tigresa. O ponto essencial dessas diferenças nas práticas está nas teorias do Yin e Yang. Por natureza, as mulheres são Yin, que representa a imobilidade e a receptividade, e os homens são Yang, que representam a atividade e a criatividade. Em cada homem há um aspecto Yin, e em cada mulher um aspecto Yang. Assim, para obter a máxima harmonia, restaurar sua juventude e tornar-se uma imortal, a mulher precisa desenvolver e aperfeiçoar seu aspecto Yang, o que significa que ela deve se empenhar tanto na atividade como na criatividade. Os homens, ao contrário, devem empenhar-se na imobilidade e na receptividade, razão pela qual as escolas taoístas, dominadas por homens, praticavam a meditação e a conservação do sêmen e da energia sexual. As mulheres afirmam, as tigresas precisam estimular os fluidos e a energia sexual deles. Em uma seção do Manual da Tigresa Branca, intitulada Os Preciosos Segredos do Quarto de Jade, está o trecho abaixo, uma advertência para os homens que praticam o aperfeiçoamento sexual. O mestre Chung Hu disse: quando é competente no aperfeiçoamento da sua essência Yang, o homem não deveria deixar a mulher conhecer sua arte. Se ela vier a conhecê-la, não haverá nenhum benefício para ele, que poderá adoecer ainda mais. Este é o significado do velho provérbio: não se deve emprestar uma arma a outros, pois, se mais tarde eles decidirem utilizá-la, mesmo que você arregace as mangas, não conseguirá vencer. Peng Su também disse: se um homem procura obter grandes benefícios do ato sexual, deveria fazê-lo com uma mulher que ignore esta arte. O mestre Shun disse: não é apenas a energia sexual do homem que pode ser refinada, a mulher também pode se empenhar em refinar a sua. A mãe real do Ocidente é uma mulher que obteve a imortalidade ao completar suas forças Yin com o Yang. Sempre que ela fazia sexo com um homem, ele se sentia mal, mas o rosto dela estaria tão liso e radiante que já não precisava de blushes ou cosméticos. Ela se alimentava com o leite e tocava o violino de 5 cordas, alusões ao sêmen e ao pênis, e ao tocar seu coração estava em harmonia, seus pensamentos tranquilos e não sentia desejos estranhos. A mãe real do Ocidente não tinha nenhum marido e gostava de sexo com homens de todas as idades. Entretanto, seus segredos não devem ser revelados, para que outras mulheres não queiram imitar seus métodos. No trecho acima,
vê-se claramente que os taoístas não eram a favor de mulheres praticando as artes sexuais, especialmente a da Mãe Real do Ocidente. O texto segue e apresenta muitos outros argumentos sobre os motivos pelos quais o homem deveria manter a prática em segredo para sua amante, e pode-se compreender por quê. No entanto, também se pode compreender por que as mulheres faziam o mesmo, seduzindo homens em sua prática que não tinha ideia do seu objetivo. Segundo a Tigresa, só não era correto manter as mulheres ignorantes dos métodos da Mãe Real do Ocidente. A referência ao leite e ao violino de 5 cordas foi tomada literalmente pela maioria dos homens taoístas, mas a Tigresa os considera símbolos do sêmen e do pênis, pois o pênis tem 5 partes básicas: a glande, o tronco, 2 testículos e o escroto. A ideia de que os homens adoeciam depois de suas relações sexuais com a Mãe Real do Ocidente foi contestada pelo autor Chung Fangyu, que afirmou que este era mais um exemplo de como as táticas para amedrontar e os ideais confucianos eram inseridos em textos que aludiam ao aperfeiçoamento sexual e à liberdade sexual da mulher. A intenção de manter as mulheres na ignorância das artes sexuais não deve ser interpretada como insinuação de que na cultura chinesa elas fossem consideradas um aspecto do pecado original, como sustentam as religiões cristãs. Nem mesmo os mais zelosos confucianos pensam assim. Na cultura chinesa, há muito a mulher era vista como um aspecto da terra e os homens um aspecto do céu. Ambos tinham igual estatura na ordem natural das coisas. O taoísmo, em particular, considerava as mulheres a fonte ou o portal para o Tao, não um obstáculo a ele. A ideia cristã da abominação da carne não existe no taoísmo. Os taoístas apenas temiam que a lascívia levasse ao desvio ou ao rompimento do desenvolvimento espiritual. Por isso, a atividade sexual deveria ser disciplinada, ter um objetivo e não ser usada simplesmente como meio de satisfação física. As mulheres, os aspectos femininos em especial, eram consideradas pelos taoístas como a essência do crescimento espiritual do homem. Por isso, não eram consideradas inferiores ou pecaminosas, como acontece na fé cristã e em parte no confucionismo. Há ainda uma interessante observação do Manual da Tigresa Branca sobre o nascimento de homens e mulheres. As mulheres nasceriam com o rosto voltado para baixo, olhando para a terra, e os homens com o rosto voltado para cima, olhando para o céu. Não encontrei nenhum texto ou informação da medicina para confirmar essa teoria, mas não deixa de ser interessante. Os confucianos usavam esta observação para apoiar sua ideia de que as mulheres eram biologicamente inferiores, mas o taoísmo ortodoxo afirmava que era apenas parte natural da influência recíproca do yin e do yang. Nos textos atribuídos à Mãe Real do Ocidente, isto era considerado uma prova de que as mulheres estavam descendo do céu e os homens ascendendo da terra. O manual afirma com eloquência: mulheres, as deusas do céu, procuram descer à terra para adquirir as essências yang dos homens para manterem sua posição de deusas, assim como os homens procuram ascender da terra ao céu para obterem as essências yin das mulheres e se tornarem deuses. Para os não iniciados, isto soará um tanto metafísico, mas em termos pragmáticos, significa que as mulheres já são biológica e espiritualmente superiores e estão sempre procurando acalentar sua posição. Por outro lado, os homens estão sempre tentando adquirir a superioridade biológica e espiritual,
Mas, enquanto as mulheres continuarem tomando a essência yang do homem, ele continuará caindo na terra na permanente esperança de tentar atingir o céu de novo. E, uma vez no céu, adquirir as essências yin das deusas que ali estão. Devido à influência recíproca, natural, de yin e yang, a tigresa compreende que, para manter seu papel de deusa imortal, ela deverá se alimentar com as essências yang do homem, seus fluidos e energia sexual. A história da Mãe Real do Ocidente conta que ela tomava as essências de 1000 homens para completar sua imortalidade, de modo a não precisar mais descer à terra, renascer, para nutrir sua essência yin. Assim, esta é a ideologia básica dos ensinamentos da tigresa branca. Embora se possa acrescentar muito mais aqui, seria filosófico demais para o objetivo deste trabalho. O desenvolvimento da tigresa branca. No folclore chinês, o tigre é considerado o animal mais dominador da Terra. Seu paralelo, o dragão, é o animal celestial dominador. Num sentido metafórico, eles estão sempre em luta, um tentando dominar o outro. Uma vez juntos e entrelaçados, em êxtase jubiloso, eles atingem a máxima harmonia. Este relacionamento é também uma representação simbólica de como as mulheres tigres e os homens dragões se comportam. Mas, mais uma vez, no meio da paixão, o orgasmo, eles podem sentir a união maior. No início, boa parte das práticas da tigresa branca estava baseada no comportamento sexual das tigresas. A fêmea do tigre precisa copular repetidamente, em geral 100 vezes ou mais, antes de conseguir engravidar. As tigresas precisam de enorme quantidade do esperma do macho para engravidar. Por isso, elas copulam com tantos tigres quanto possíveis. A tigresa é muito sedutora e percorrerá grandes distâncias para atrair a atenção de um macho. Ela espreita e segue os machos por quilômetros e assim que depara com um deles, se exibe rolando à sua frente, mostrando-lhe que está pronta para copular. Ela também o lambe muito, especialmente a cara do macho e a área da virilha para excitá-lo. Os tigres machos gostam de copular uma única vez e depois tentam fugir para descansar num lugar à sombra, pois sabem que as fêmeas tentarão copular tantas vezes quanto possível num período de muitos dias. A tigresa humana também se empenha no exibicionismo. Quer uma grande quantidade de sêmen, é muito oral, muito sedutora e persistente na procura de homens, para obter sua restauradora gravidez espiritual. Embora raramente copulem, elas mais imitam o comportamento dos pequenos tigres que mamam. As tigresas brancas usam a boca como a tigresa mãe, que lambe os filhotes, lambe a si mesma e lambe o macho para seduzi-lo. Os tigres albinos não apenas são raros, mas excêntricos dentro da espécie. Com certeza pode-se dizer o mesmo sobre as tigresas brancas humanas. Existem poucas mulheres que dedicariam parte de sua vida a essas práticas, assim como existem pouquíssimos homens que se dedicam a viver como eremitas ou monges na busca espiritual pela imortalidade. Não por ser um objetivo inatingível, mas por ser o mais difícil de todos os empreendimentos humanos. Para se tornar imortal, é preciso renunciar ao comportamento mortal. A maioria das pessoas se satisfaz em levar uma vida normal. Alguns procuram obter riqueza, influência ou poder. Outras se contentam em criar filhos. A maioria está mesmo resignada a sobreviver da melhor maneira possível. O antigo monge taoísta disse uma vez: para muitas pessoas, a vida é apenas uma tentativa confusa de lutar para sobreviver e se divertir até a morte. É como se as pessoas nascessem bêbadas e morressem cegas.
poucas procuram deixar este mundo um lugar melhor do que quando chegaram. E é muito triste saber que tão poucos têm a coragem ou a sabedoria de dar um grande salto para superar o envelhecimento, a doença e a morte. Em geral, os tigres são animais solitários que vivem caçando e só se juntam a outros tigres quando há necessidade. Eles não caçam nem vivem em grupos, a não ser quando jovens e precisam mamar. A tigresa tem muitas dessas características e uma vez que passa por seus 3 primeiros anos de prática, abandona o contato com outras tigresas, preferindo completar seu aperfeiçoamento sozinha. Este é um dos aspectos mais singulares das práticas das tigresas brancas. O infalível reconhecimento de que o indivíduo que se aperfeiçoa e atinge a imortalidade, não o grupo. A tigresa admite que os grupos sempre se tornaram políticos e assim podem impedir seu progresso. Assim, além do contato com a sua instrutora e talvez uma ou outra tigresa durante seus 3 primeiros anos, ela estará sempre por conta própria, como uma tigresa que vaga pela floresta cuidando da sua própria vida. E aí aqui tem uma imagem do diagrama da tigresa branca e do dragão de Jade. A teoria fundamental por trás dos métodos da tigresa branca, além das teorias que lhes são transmitidas através da Mãe Real do Ocidente, está em sua interpretação do diagrama da tigresa branca e do dragão de Jade. Para clarear o rosto, o rapaz monta a tigresa branca, a garota vestida de verde monta o dragão verde, o poder do chumbo e do mercúrio se fundem no caldeirão. Imediatamente o portal se fecha do lado de dentro. E aí um diagrama do dragão e da tigresa refinando suas essências. No diagrama apresentado acima, o homem está montado no tigre e a mulher está montada no dragão. Uma representação simbólica do homem dentro da mulher e vice-versa. Este diagrama apareceu no primeiro manual taoísta, a Tábua da Vida do Jade Imperial, durante a dinastia Ming. Mas as teorias da escola verde-branca do taoísmo são muito anteriores ao diagrama aqui apresentado, pois o culto da Mãe Real do Ocidente era muito proeminente no início da dinastia Han. As tigresas brancas afirmam que esta escola data do período em que os ensinamentos sexuais taoístas eram matriarcais, ou seja, do período em que os ensinamentos da Mãe Real do Ocidente foram propagados por suas 3 discípulas imortais. Segundo a interpretação das tigresas brancas, o primeiro verso do diagrama simboliza o homem, o dragão verde, e para clarear o rosto com o sêmen da tigresa branca, ele cavalga em cima dela. O segundo verso descreve uma garota vestida de verde, a juventude simbolizada pelo verde, que monta o dragão verde, significando que suas pernas estão juntas a ele e está sentada perto do pênis, o dragão. Chumbo e mercúrio significam Jing, a energia sexual, e Qi, a energia vital, de ambos, o dragão verde e a tigresa branca. Ela funde e liga essas 2 energias no caldeirão, que é o símbolo do Shen, mente e espírito. Imediatamente o portal do envelhecimento se fecha. A restauração e a preservação estão garantidas. Do lado de dentro, o espírito imortal dela. No diagrama, as tigresas brancas também veem que a mulher está olhando diretamente para o dragão, o pênis. O homem está totalmente olhando para a essência que o dragão emite, da mesma forma, com sua mão direita estendida para frente, como se estivesse tentando alcançar o dragão. Essas interpretações do diagrama e do poema estão no próprio âmago das práticas da filosofia da tigresa branca e são decisivas para a compreensão de suas motivações e de suas convicções. Há muitas outras interpretações que as tigresas brancas deduzem desse diagrama, mas bastam essas ideias.
Os homens taoístas interpretam o diagrama e o poema à sua maneira, especialmente o primeiro verso do poema, como o menino de rosto branco monta o tigre branco. Contudo, como o chinês não usa preposições, especialmente em se tratando de textos poéticos, o significado poderia ser o mesmo, e o poema poderia ter sido escrito assim de propósito. Faz sentido quando se percebe que os homens basicamente precisam do coito para preencher seu yang com o yin. E as mulheres basicamente precisam do sexo oral para preencher seu yin com o yang. Devido à aplicação das medidas sedutoras e orais da tigresa branca, o homem taoísta recluso começou a ver algumas mulheres taoístas como espíritos do mal, uma espécie de vampiras sexuais do sêmen, que apareciam à noite e sugavam suas vidas. Esse tipo de mulher era chamada de tigresa branca, porque um dos meios para restaurar sua juventude era raspar completamente os pelos do seu monte de Vênus e do corpo, com exceção dos cabelos, que deixava excepcionalmente longos. A raspagem dos pelos públicos e dos pelos do corpo emprestava-lhe a aparência sedutora de uma garota na pré-puberdade. Foram então criadas histórias de súcubas, mulheres do mal e tigresas brancas, mas para assustar os jovens monges que os velhos instrutores sabiam que não resistiriam aos encantos e à energia de uma verdadeira tigresa branca. Esta é a razão pela qual essas mulheres foram despersonalizadas e transformadas em fantasmas, espíritos do mal, súcubas ou espíritos da floresta. Esses mitos e essas histórias então abriram caminho e chegaram ao público geral, de modo que mais tarde, se uma garota comum não apresentasse pelos em seu monte de Vênus depois da puberdade, era segregada, considerada um mau agouro, e não servia para o casamento e para criar os filhos, assim como o tigre albino é escorraçado pelos outros tigres no reino animal. Esse tipo de crenças supersticiosas e concepções equivocadas prevalecem ainda hoje na sociedade asiática. Muitas vezes os pais disfarçam e falsificam a data de nascimento de uma filha que nasceu no ano do tigre e dizem que ela nasceu no ano seguinte, ano do coelho, ou no ano anterior, o ano do búfalo, pois a simples ideia de uma criança do sexo feminino nascida sob as influências do ano do tigre a torna suspeita de um temperamento bravio e comportamento imoral. O aparecimento de um tigre albino é raro. Para os chineses, ele parecia não ter pelos, como sua pele branca e longas listras negras. Por isto, a mulher com um monte público sem pelos e cabelo negro comprido simulava a aparência de um tigre branco, que os chineses consideravam mau presságio, como acontecia com todos os animais albinos que eram rechaçados por seus grupos. Contudo, eles também eram raros e valiosos, e neste sentido eram procurados por serem muito auspiciosos. Esse duplo papel não é nada incomum nos mitos chineses e prevalece em especial com relação às tigresas brancas, que embora por um lado fossem consideradas demônias, por outro lado também eram tidas em grande estima, e os homens apreciavam imensamente a chance de terem relações sexuais com elas. Apesar de sua destreza na sedução, em geral, as tigresas não eram bem-sucedidas com os homens taoístas e tinham de se contentar em obter a energia sexual de homens comuns, que eram bem mais fáceis de atrair e seduzir. Seus métodos para isso eram notáveis, levando-se em conta a época, e foi no desenvolvimento destes métodos de sedução que elas também descobriram recursos mais eficazes e mais poderosos com os quais restaurar sua juventude. E como consequência, descobriram também a maneira de ajudar a restaurar a juventude dos homens. Assim, o dragão verde entrou no reino da prática da tigresa.
Devido a essas descobertas, as tigresas puderam deixar de procurar os homens taoístas em localidades remotas e concentrar-se inteiramente em obter a energia sexual dos homens comuns, como relata claramente a história abaixo. No manual taoísta Lin Xin Chuan, Biografias de Imortais, consta a história da imortal Nuti, que conta que ela adquiriu uma cópia das instruções sexuais de um homem, que mais tarde acabou sendo ele também o imortal. A história é contada assim no manual da Tigresa Branca. Nuti vendia vinho no mercado de sua aldeia. Seu vinho era considerado excelente. Certo dia, um homem, um imortal, entrou em sua loja e bebeu enorme quantidade daquele vinho, mas não conseguiu pagar. Assim como garantia, até que pudesse pagar toda a conta, ele deixou nas mãos dela o livro da garota comum, com 5 capítulos sobre como uma mulher poderia cuidar da sua juventude por meio de técnicas sexuais especiais. Esta é uma alusão a um texto do clássico da garota comum, que existe e basicamente contém as técnicas para os homens. Ela estudou o livro intensamente e depois preparou um quarto especial em sua loja de vinhos. A partir desse momento, quando um homem atraente e compatível entrava na loja para beber vinho, ela o atraía para o quarto e o seduzia, para praticar suas artes especiais com ele. Mesmo depois de 30 anos de prática, ela ainda parecia ter 20 anos de idade. Um dia, o imortal que deixava o livro com Nuti voltou à loja, sorrindo, com a aprovação ao que ela conseguira, e disse: "Ah, mas roubar o tal e estudá-lo sem um instrutor é como ter asas e ser incapaz de voar." Ela largou a loja e foi com o imortal, não se sabe para onde. Assim como suas colegas que seguiam as tradições tântricas do hinduísmo descobriram, as tigresas aprenderam que, se um homem comum atingisse um altíssimo estado de excitação sexual, sua energia sexual era tão útil quanto a de um monge sentado, que seria indiferente às seduções dela. Este conhecimento, adquirido ao longo do tempo, levou às práticas atuais das tigresas brancas. E esta é a razão pela qual no passado as tigresas deixaram de percorrer as montanhas em busca de eremitérios taoístas distantes para assumirem as posições de concubinas, consortes e cortesãs que viviam em ambientes seguros. Atualmente, a maioria das mulheres teria dificuldade para reviver a vida de uma concubina na China. No aspecto negativo, ela pertencia a um senhor e não tinha nenhum dos direitos humanos que hoje conhecemos e da maneira como os entendemos. Protesto e desobediência poderiam significar morte ou castigo. Sua vida e seu bem-estar se equilibravam no fio dos caprichos do senhor. De modo geral, ela era solitária e vivia em competição com as outras concubinas e com a Taitai, a esposa número 1. No aspecto positivo, segundo admitia a maioria das concubinas nos registros que chegavam até nós, elas aproveitavam muito bem a vida, não tinham nenhuma preocupação financeira, podiam estudar as artes, a música e a literatura, ganhavam finíssimas roupas e muitas joias de seus guardiões. As consortes e cortesãs, em especial, tinham as posições mais respeitadas de toda a Ásia, com status equivalente ao de altos funcionários de Estado. Contudo, no fundo, uma linda prisão continua sendo uma prisão. Embora, penso eu, muitas mulheres nos tempos atuais considerem suas ocupações e relacionamentos sob essa mesma luz, além disso, o que é mais interessante, a maioria das mulheres com quem discuti essa questão, especialmente as asiáticas, preferem esse estilo de vida. Assim, de certo modo, creio que a diferença é cultural, pois as ocidentais geralmente acham essa vida humilhante e simples, e um simples disfarce da prostituição, o que é evidentemente influência de sua educação cultural e religiosa. Em algum ponto na situação
de pertencerem a um homem, mesmo com a segurança proporcionada, essas mulheres sustentadas desejavam encontrar a própria liberdade. Em vez de protestarem contra os homens, elas tiveram de aprender a se elevar acima deles. Em vez de negar o sexo, elas o usaram como trampolim para a sua liberdade. Em vez de lutarem com palavras e armas, lutaram com sua própria força interior, sua feminilidade. O poder das tigresas tornou-se assim tão grande que os homens nada podiam fazer para conquistá-las e mantê-las sob suas rédeas. As habilitações dessas mulheres eram tão grandes e tão eficazes que seus donos se tornavam seus escravos. Elas obtiveram essa mudança de influência por terem compreendido a si mesmas, a natureza, o sexo e os homens. Uma tigresa dava a seu senhor muito mais do que ele jamais poderia ter, muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado desejar, fazendo dele um prisioneiro de seu próprio desespero e ânsia de mantê-la sob suas garras. Com sua destreza, ela era livre e independente. No entanto, como em geral descobriram os que buscaram a liberdade em todas as eras, a liberdade é mais um estado mental do que uma mudança de ambiente. As tigresas, em geral, não desejavam escapar da sua sociedade ou de suas tradições. Elas antes desejavam misturar-se e permanecer em segredo dentro da sociedade e das tradições. Muitas tigresas espontaneamente quiseram ser concubinas, consortes ou cortesãs, porque essa posição lhes proporcionava segurança e recursos para aperfeiçoar suas práticas. Quando os taoístas descobriram os benefícios de intensificar ainda mais seus encontros com homens comuns, logo se mostraram dispostas a serem sustentadas. Com isso, as práticas sobreviveram na sociedade mundana e desapareceram dos distantes retiros e eremitérios dos adeptos taoístas nas montanhas. Entretanto, algumas mulheres espertas procuravam emprego como massagistas em casas da flor, em cidadezinhas e aldeias abaixo dos retiros taoístas das montanhas. Assim podiam receber tanto homens comuns como os monges, que periodicamente deixavam as montanhas para desfrutar os seus favores. Sendo a massagem um dos grandes talentos de uma tigresa, não somente era financeiramente compensador, mas também lhe dava acesso a um número maior de homens. Nos últimos tempos, a maioria das tigresas prefere fazer massagem por essas mesmas razões, especialmente as que não querem ter um dragão de jade para sustentá-las. Quando as tigresas deixaram de procurar os reclusos taoístas para viver sustentadas como massagistas, a busca pessoal para permanecerem jovens e bonitas passou a ser sua meta mais importante, porque sem primeiro restaurar sua juventude, uma tigresa não poderia atingir a imortalidade. A beleza duradoura também servia para garantir que seu guardião continuasse a sentir afeto por ela e a sustentá-la. Nesse ambiente, ela podia garantir o tempo e os recursos para as práticas. A imagem prevalecente do homem taoísta imortal há muito é a de um velho com uma enorme barriga cheia de energia do Qi, a longa barba e cabelos brancos, mas que também tem a compleição rosada e a energia de um jovem, o ser ideal, a juventude na velhice. As práticas e as metas do taoísta se baseiam totalmente na aquisição da imortalidade por meio da imobilidade meditativa, acúmulo do Qi, cessação do desejo sexual e retenção do sêmen e da energia sexual. Por outro lado, as mulheres precisavam da atividade total concentrada, acúmulo do Qi, redução do fluxo menstrual e estímulo dos seus fluidos sexuais e sua energia para atingirem a imortalidade. Por isso,
A imagem prevalecente da imortal é a de uma jovem de beleza física e vitalidade sexual aparentemente intermináveis. Mesmo sendo idosa em anos, ela mantém uma cintura muito fina e modelada, seios firmes, um pequeno monte de Vênus depilado, longos cabelos negros, rosto e lábios rosados e a compleição de um adolescente. Nos livros taoístas mais comuns, sempre se encontravam algumas páginas dedicadas às mulheres, mas de modo geral, esses livros são feitos para os homens. Da mesma forma, há pouquíssima informação sobre o sexo oral, quando há alguma. A relação sexual permitia que os homens mantivessem um melhor controle para reter o sêmen e a energia sexual. Por outro lado, o sexo oral criava uma energia e dificultava para os homens a retenção e o domínio dessa energia. Para obterem imortalidade, os homens taoístas também tinham de desenvolver dentro de si um embrião espiritual, um processo alquímico de criar uma gravidez espiritual, razão pela qual suas barrigas inchavam. O sexo oral não poderia melhorar este processo para eles. Por isso, era evitado e raramente praticado nas escolas do taoísmo, onde predominavam os homens e entre a população na China. A premissa das práticas sexuais dos homens taoístas era restaurar e preservar não apenas a energia sexual, mas também o fôlego e as energias do espírito. A primeira etapa da prática para restituir o esperma e a sua condição original, a de um menino muito jovem, antes de sua primeira ejaculação, as mulheres eram usadas apenas para ajudar a estimular o orgasmo e a energia sexual. O homem podia, então, evitar que o sêmen fosse expelido. Embora sentisse um orgasmo interior fazendo isso, ele poderia, com o tempo, restaurar completamente sua juventude, mesmo na velhice, e preparar o caminho para o desenvolvimento da imortalidade. Contudo, nenhum desses métodos era realmente aplicável ou benéfico para as mulheres. Para os homens, o essencial para a restauração da juventude significava a retenção do esperma e assim o do Qing e a pouca frequência do sexo. Para as mulheres, era a redução do ciclo menstrual antes da menopausa e o aumento das secreções sexuais. Todos os homens chegam a uma idade em que deixam de ter orgasmo e todas as mulheres chegam a uma idade em que param de menstruar. Antes da puberdade, os homens não têm ejaculação do sêmen e as mulheres nenhuma descarga do sangue menstrual, tanto para homens como para mulheres. O segredo era a restauração das condições que prevaleciam antes da puberdade e não avançar para as condições que ocorrem na velhice. A dicotomia que esses dois processos apresentavam para a restauração da juventude era para os homens evitar a descarga excessiva do sêmen e diminuir a produção da testosterona e acumular a energia da mulher, e para as mulheres incentivar a descarga de suas secreções sexuais para aumentar a produção de estrógeno e acumular a energia sexual do homem. Resumindo, ela procurava o sêmen do homem e ele procurava guardá-lo. Por usar os homens para estimular sua própria energia sexual, de modo a reduzir o fluxo menstrual e aumentar a sua energia e suas secreções sexuais, a tigresa desencadeou muito ressentimento em relação às outras mulheres taoístas, já que no pensamento confuciano, as mulheres deveriam preocupar-se apenas em dar à luz. As insinuações subreptícias dos confucianos sobre a inferioridade das mulheres fizeram com que para os homens não fosse importante preocupar-se com a restauração da mulher. Como um homem podia tomar tantas concubinas jovens quantas quisesse, não havia nenhuma necessidade de que sua esposa ou suas concubinas restaurassem sua juventude e sua beleza, de modo que se pode considerar uma sorte
que muitas cortesãs e mulheres taoístas tenham preservado os métodos da Mãe Real do Ocidente para a restauração da juventude, algo que elas faziam em segredo e sem nenhum apoio do poder cultural local. No taoísmo antigo havia uma seita secreta chamada Vermelho-Branco, cujas cores simbolizavam o sangue e o sêmen. Esta seita ensinava métodos de restauração para homens e mulheres, mas as pressões do governo nas mãos dos confucianos a aboliram. Mais tarde, ela reapareceu como os tigres e dragões, que representavam o intercâmbio das forças de mulheres e homens. Esta escola, no entanto, ensinava predominantemente os métodos do aperfeiçoamento sexual dual, relações sexuais, não os métodos da tigresa branca. Existiam também diversos cultos sexuais que promoviam o uso do sexo grupal para entrar em estados semelhantes ao do transe, para que os homens pudessem reunir o máximo possível da energia da mulher yin e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a saúde e obter o enrijecimento dos 3 tesouros para a imortalidade: essência, energia e espírito. Não obstante, esses cultos e suas práticas eram muito indisciplinados. O mais comum era se tornarem simples atos de lascívia para os homens. A tigresa evitava esse tipo de atividade disciplinada, sabendo que ela só poderia prejudicar a si mesma e a sua prática. Ela via uma enorme diferença entre 2 pessoas que restauravam a energia da juventude por meio das atividades sexuais e adultos que se envolviam em sexo grupal unicamente para a satisfação de ímpetos sexuais e para ter muitos parceiros. Mais tarde, por meio da influência e da ignorância das escolas moralistas confucianas, as práticas da restauração sexual da mulher taoísta foram descartadas ou interpretadas unicamente para fins da meditação. Entretanto, muito esforço foi feito em prol de fazer com que as práticas de restauração sexual do homem se tornassem formas legítimas de interpretação, mesmo no presente. A grande maioria das publicações taoístas trata de questões da restauração do homem, não a da mulher. As adaptações das mulheres taoístas tiveram de continuar em segredo e permanecer escondidas dentro das paredes do quarto, transformando-se na escola secreta da tigresa branca. Ainda que seu número seja muito pequeno, as tigresas continuam a praticar em Taiwan, no Japão, na Tailândia, Hong Kong, Coreia, na Europa e agora nas Américas. A filosofia sexual da tigresa branca. A chave para a compreensão da filosofia e da prática da tigresa branca está contida nos seguintes versos. Com a relação sexual, a mulher cria uma criança material. Com o sexo oral, suas afinidades infantis são recriadas. Esses versos implicam em que, por meio do sexo oral, a mulher é capaz de restabelecer e retomar sua juventude. Por isso, as práticas da tigresa branca são de natureza quase exclusivamente oral. Para ter acesso aos benefícios do sexo oral, primeiro a tigresa branca terá de ser iniciada em 3 condições: recriar o comportamento sexual adolescente, recriar a aparência adolescente e intensificar os orgasmos. No manual da tigresa branca, seguem comentários aos versos acima. O portal celestial, a boca, quando sexualmente usado, estimula o Shen, mente e espírito, e assim é espiritual em seus efeitos. A abertura do portal de Jade, que é a vagina, quando sexualmente usada, estimula o Jing, energia sexual ao corpo físico, e assim o físico em seus efeitos. Na ideologia da tigresa branca, a boca, portal celestial, é claramente interpretada como a entrada para o caldeirão, o abdômen, para refinar o elixir. Os taoístas acreditam que o fluxo menstrual do sangue proporciona uma contribuição primordial para a dissipação do Qi e do Jing para a mulher,
Para o homem, é a ejaculação do sêmen. Portanto, a tigresa branca procura preservar a vagina, reduzindo a penetração sexual, diminuir o fluxo menstrual e aumentar o fluxo das secreções sexuais, pois ela acredita que, em parte, são as secreções que produzem o embrião da juventude em seu corpo e em sua mente. Na ciência moderna, este embrião pode ser pensado em termos de hormônios e células embrionárias. No pensamento taoísta, a expressão célula embrionária se refere ao Jing Qi, uma fusão das energias do Jing e do Qi no Pai Hui, que estimula as energias adormecidas do embrião por todo o organismo. O manual da tigresa branca diz o seguinte: engolir de cima e palpitar embaixo reúne o Qi. A recriação do comportamento sexual do adolescente. Quando a tigresa brinca, o dragão torce o seu rabo. Quando a tigresa recria seu comportamento sexual brincalhão com um homem, este age como um dragão embriagado que abana alegremente sua cauda, mas precisamente seu pênis fica ereto e ele deseja que a mulher brinque com ele. A tigresa reconhece claramente a sua antiga sexualidade adolescente e por isso recria as motivações e condições que em grande parte ajudam seu corpo e mente a lembrarem seu caminho de volta à juventude. Para uma tigresa, um homem colocando e retirando o pênis de sua vagina até chegar ao orgasmo não é o sexo. Para ela, o sexo significa recriar sensações de aventura, romance e jovialidade, de modo que o exibicionismo e o oralismo possam ser plenamente sentidos e usados em seu benefício. Em termos mais simples, ela muda sua percepção do sexo e vê com os olhos de uma garota que busca a aventura, não uma adulta que procura satisfazer seus desejos e necessidades sexuais e emocionais, com todas as ansiedades mentais do envolvimento do jogo sexual. Em poucas palavras, ela procura a excitação do sexo. Um verso no manual da tigresa branca afirma: um apressado encontro clandestino, apaixonado com um estranho fora do lar é mais benéfico do que uma centena de envolvimentos calmos e relaxados em casa com o seu companheiro. Antes da puberdade, em geral, as crianças começam a experimentar o sexo. Duas meninas podem se beijar, abraçar, uma sugar o peito ou tocar a vagina uma da outra. Isto sempre é mantido dentro do reino da fantasia. Os meninos se empenharão no exibicionismo, em se tocar, estimular a masturbação e tentativas de penetração anal. Nada disso significa que as meninas sejam naturalmente lésbicas ou os meninos homossexuais. Significa apenas que estão expressando sua natureza sexual no conforto do seu próprio gênero, pois o sexo oposto ainda é muito estranho e assustador. Contudo, a certa altura, meninos e meninas naturalmente se empenham em se tocar e usar a boca. Podem tentar a relação sexual, embora seja muito difícil de conseguir, física e emocionalmente. As crianças passam por tudo isso durante a puberdade, de modo muito inocente, suave e natural. A tigresa branca faz uso do comportamento adolescente, veste-se bem, exibe-se, toca e fantasia, pois são essas coisas que estimulam e recriam a juventude. Essa alegria sexual é bem mais benéfica para ela do que toda a preocupação que expressa como adulta. Concentra-se como uma criança empenhada na brincadeira. Proporciona uma abordagem muito mais fácil e mais saudável para o sexo em si e desencadeia em seu corpo e sua mente as reações que trazem a restauração. A tigresa branca acredita que a restauração das afinidades infantis é a base e o meio para atingir a imortalidade. O Tao Te Ching pergunta: será que você consegue adquirir a flexibilidade de uma criança? Não é tanto uma pergunta, mas uma instrução para a restauração da juventude. Quando estudadas minuciosamente, todas as religiões e filosofias revelam este requisito da imitação do comportamento infantil para se restaurar o idealismo, a inocência e a alegria da infância.
sem os obstáculos da análise crítica e do racionalismo cético. Ao examinarmos claramente o que acontece em nossas primeiras experiências sexuais, vemos 3 atividades básicas que se desenvolvem na adolescência: o oralismo, o exibicionismo e o voyeurismo. As tigresas brancas usam esses atos para se estimularem, mas de maneira muito mais adulta e madura, de modo que corpo e mente possam assimilá-los. Elas chamam as memórias de juventude do corpo e da mente, com uma consciência capaz de percebê-las e preservá-las, o que não é possível na mente adolescente. Com as crianças, por exemplo, o exibicionismo e o voyeurismo podem ser vistos em jogos nos quais o perdedor vai tirando a peças de roupa até ficar nu, e em que a meta é ver a genitália e experimentar alguma forma de contato sexual, porque as crianças têm uma curiosidade natural sobre essas coisas. É desses primeiros atos de curiosidade, excitação e impressões de sexo que a tigresa branca recria sua juventude. Ela vê a necessidade e o benefício da recriação das mesmas sensações e das intensas experiências mentais de seus primeiros encontros sexuais. Para a tigresa branca, o mais importante prelúdio à restauração é a recriação das percepções mentais da época que ela passou na adolescência. Quando somos adolescentes, nossa percepção do tempo é muito diferente. Para a criança em férias de verão, são uma eternidade. Um dia parece realmente comprido. Conforme ficamos mais velhos, o tempo parece acelerar. Dias, meses e anos parecem exasperadamente curtos porque nossas atividades mentais de tratar as emoções, tensões e ansiedades fazem a mente correr, acelerando a nossa percepção de tempo. Junto com sua concepção do tempo, a percepção da sexualidade de uma tigresa também se inverte e muda. Todos nós podemos lembrar quando começamos a namorar. Beijávamos bastante, abraçávamos, murmurávamos, apalpávamos, ficávamos nervosos, excitados e assim por diante. Para nós, essas preliminares eram o sexo. A penetração sexual era um acontecimento muito raro. O menino teria sorte se conseguisse esfregar o pênis perto da vagina de uma garota, e mais tarde, se ela permitisse a entrada, sempre havia a ideia de que ela apenas enfiaria a cabeça do pênis em sua vagina e estaria tudo bem e seria seguro. Íamos bem mais devagar com o sexo, com o tempo e com as carícias. Tudo o que era sexual era uma aventura, uma brincadeira. Tínhamos a percepção de mais tempo. A aventura e a brincadeira, o tempo era o que motivava e permitia as expressões e os atos de exibicionismo e de prazer oral. A tigresa trata seus encontros sexuais de modo semelhante ao que fazia quando tinha seus amassos com os garotos. Era brincalhona, agressiva e também tímida, além de fantasiar sobre um ocasional romance secreto. A tigresa adapta esse tipo de comportamento na sedução de um homem. Ela flerta, brinca, se mostra para ganhar a atenção dele, concentra-se em conquistá-lo, proporciona uma boa demora nas preliminares, exatamente como fazia com o garoto dos seus sonhos quando era jovem. A pesquisa moderna informa que as crianças riem alegremente cerca de 300 vezes por dia. Nos adultos, a alegria e o riso podem ser resultados positivos que chegam a perdurar 2 a 3 dias. A brincadeira e a risada estimulam hormônios no sistema endócrino que ajudam a diminuir a tensão e a prevenir a velhice. A tigresa usa plenamente a alegria e o riso em seu método de sedução. Nada disso significa que ela tenta recriar as mesmas experiências sexuais de sua juventude ou agir de modo irracional. Para falar a verdade, ela apenas adapta o comportamento e as motivações de suas brincadeiras daquela época. Em sua prática, a tigresa se permite passar por períodos de envolvimento com exibicionismo moderado, períodos de flerte e de ostentação para conquistar os homens, além de períodos de interlúdios sexuais secretos. Evidentemente, ela faz tudo isso
no contexto de uma adulta, mas tenta ser infantil em sua energia e em suas ações.